E deixa eu te perguntar, uma hora você falou anteriormente ali que quando você está tentando traquear o diagnóstico desde cedo, um dos sinais ali tem o olhar, né? Atenção sustentável. Atenção sustentável. Compartilhada. Atenção compartilhada. E aí você olha para um lugar e as crianças normais olham também, as crianças com autismo elas tendem a não olhar. Isso é a teoria da mente, né? Não é. Tem relação com a teoria da mente. Tem relação que é inferir o estado do outro, assim? Mas quando eu compartilho, eu não necessariamente eu vou inferir o estado do perfeito. outro. Né? Mas a teoria da mente é uma coisa muito importante. Só que a teoria da mente a gente vai conseguir fazer uma boa testagem depois dos 4 anos. Tá. Né? Como é que surgiu essa história? Né? Isso foi elaborado por um cara chamado Simon Baron-Cohen. Todo mundo pergunta se ele é o Sacha Baron Cohen por causa do Borá. Eles são primos, né? Ele é um pesquisador inglês e ele estava sob orientação da Uta Frith, que também é uma gigante da área, né? E eles pegaram um teste que tinha sido criado em 83 e aí eles fizeram e publicaram em 85. Eu trouxe aqui as coisinhas para mostrar para você como é que foi, né? Vou trazer aqui. Temos aqui 2 bonecas, né? Esse teste, ele se chama Sally Ann, porque é o nome das bonecas. Então, só que essas bonecas aqui elas já têm nome, então eu vou usar o nome delas em português, também não seria estranho. Então eles apresentavam para pessoas, crianças, né? Crianças de 3 grupos, com desenvolvimento típico, com síndrome de Down e com autismo. Eles apresentavam o que eu vou te apresentar aqui agora, tá? Tá. Então eu vou pegar aqui. Eles tinham uma cesta e uma caixa. Como eu não tinha cesta, eu peguei isso aqui e dá na mesma, né? É um estojo, né? Eu vou deixar aqui assim. E aí, em vez de pegar, eles usaram a bolinha, eu vou usar aqui um fonezinho. Então aqui a Amália estava aqui, certo? E a Luluca chegou, porque esse aqui é da Luluca mesmo. A da Luluca chegou, que é uma youtuber que também é boneca. Ela chegou e ela tinha um fone, ok? Tinha um fone aqui. E ela estava conversando com a Amália, ela pegou o fone, mostrou o fone e guardou na caixinha dela. Tá. Guardou na caixinha. A Luluca guardou o fone na caixinha. Isso. Aí, aliás, a primeira parte do teste é perguntar. Você fala pra criança e pergunta qual é o nome dela. Tem que falar, Lulu, quem é o nome dela? Amália. Tá. Então, ela guardou aqui na parte dela. E ela saiu da sala. Aí você tira ela do ambiente. Né? E diz assim, ela saiu. E aí ficou só a Amália. A Amália abriu aqui para brincar com o fone. Então, ela pegou o fone, brincou com ele. E na hora de guardar, em vez de guardar lá, ela guardou aqui no estojo. Certo? Pegou, guardou de uma maneira que não dá para ver. É importante que isso aqui, na hora de fazer o teste, seja com uma coisa que não dá para ver dentro. Né? Bom, depois a Luluca voltou. A Luluca voltou, ok? E quando ela voltou, ela estava com muita vontade de ouvir o fone dela. Então eu estou te perguntando, você vai perguntar para a criança, se perguntar para a criança, eu vou perguntar para você. Eslen, onde ela vai procurar primeiro o fone dela? Na caixa ou no estojo? Ela vai procurar na caixinha. Na caixinha, ok? É essa a pergunta. E é isso que você tem que perguntar para o indivíduo. Agora eu vou te perguntar, por que você acha que é na caixa? Porque quando foi colocado na caixa, porque ela colocou na caixa e ela não viu que a outra pessoa colocou no estojo. E? Portanto, ela acha que está na caixa. Exatamente. Ok. Ela acha então que tá veja, a operação que você fez para inferir que ela ia procurar na caixa não é uma operação simples. Eu me coloquei no lugar dela, assim e tal. Isso. Não é uma operação simples, é uma operação difícil, complexa. Ela parece simples porque a gente não precisa de um treino específico. Né? Quando as crianças têm 4 anos de idade, crianças que convivem em ambientes usuais, elas desenvolvem essa habilidade de modo geral. Né? E crianças com autismo têm muito mais dificuldade. Eu preciso me colocar no lugar do outro para poder entender o que o outro ia pensar, sentir e fazer. Nesse caso, eu teria que entender o que ele ia pensar e o que ele ia fazer, que é onde ela ia procurar. Como é que foi feito esse estudo? Eles pegaram 27 pessoas com desenvolvimento típico, pequenininhos, pegaram pessoas com síndrome de Down, né? 14 pessoas com síndrome de Down e 20 pessoas com autismo, certo? As pessoas com desenvolvimento típico, todas acertaram. Muito menores. As pessoas com síndrome de Down, quase todas acertaram. Só uma que não acertou. E as pessoas com autismo, das 20, 16 erraram. O que é importante aqui? Você poderia dizer assim, ele não entendeu. Ou seja, você talvez pudesse imaginar que fosse um problema de cognição. Bom, os indivíduos com síndrome de Down tinham um QI médio de 65. Os indivíduos com autismo de 85.
De 82. Ou seja, eles não tinham deficiência intelectual. Os que tinham síndrome de Down tinham. Do ponto de vista cognitivo, aqueles com síndrome de Down tinham uma redução muito mais significativa. Teria que estar invertido. Teria que sair. Se fosse uma questão cognitiva, seria invertido. Então, isso demonstra que não é cognitivo. É uma outra coisa, talvez uma outra cognição, podemos pensar. Eles chamaram de ausência da teoria da mente, ou prejuízo na teoria da mente. Por que não é ausência? Porque não quer dizer tudo ou nada, né? Você tem um degradê. Tem pessoas que têm, pessoas com autismo que têm teoria da mente preservada, tem outras que têm um degradê um pouco menos, até aquelas que não tem quase nada. E esse dado, ele é impressionante, cara. No caso, as crianças com autismo diriam que a Lulu ia procurar no estojo. Ia procurar no estojo. Porque ela viu, portanto, todo mundo sabe o que eu sei. Exatamente. Ela não consegue se colocar no lugar da Luluca, que a Luluca não viu, e, portanto, a Luluca não tem como saber. E isso é diferente de empatia, cara? É diferente. Por quê? É um debate também, né? É um debate importante, mas é diferente. Eu vou explicar por quê. Porque a empatia, o que é aí? Patos. Patos é sentir. Eu me sinto em você. Então você sente dor e eu sinto essa dor em você. Sabe quando a gente tá vendo vídeo no Instagram que o cara leva uma pancada? Você fala, ai meu Deus, você sente aqui? Eu me sinto em você. Eu tenho essa empatia. Agora veja, se você tem dor e eu tenho que me sentir em você, né? Se eu vou me sentir em você, vou sentir a sua dor, eu preciso saber que você está sentindo dor. Se eu não me coloco no seu lugar para entender o que você vai sentir, pensar e fazer, eu não consigo perceber que você está sentindo dor. Você está machucado, eu não consigo perceber que você está sentindo dor. Eu não consigo me colocar se eu não tenho teoria da mente. Então a teoria da mente, ela prejudica a minha capacidade de compreender que você está sentindo dor. Entende? A não ser que você me diga explicitamente. Mas ela seria então um predecessor da empatia? Exatamente. Ela vem antes. Ela vem antes da empatia. Essa é a primeira questão em relação à empatia. Ela é um predecessor. Então, quando eu ensino teoria da mente, nós, na análise do comportamento, chamamos de tomada de perspectiva. Depois eu falo por que é um pouco diferente a nossa abordagem. Quando eu consigo tomar a perspectiva do outro, e aí eu percebo que o outro está sofrendo, aí sim eu posso falar em empatia. Então, os níveis de empatia no autismo, eles não são menores. O que é menor é o predecessor. Mas tem um segundo problema. Bom, eu sei que você tem dor, que você está com dor, um sofrimento. E eu sinto como você, né? Só que o que eu faço com isso? Entende? Qual é o meu comportamento? Aí você tem um segundo prejuízo, que é as pessoas com autismo podem ter empatia e podem não saber expressar essa empatia. Entendi. Então eu posso me condoer totalmente da sua questão e você dizer, pô, ele não tá nem ligando para mim. Falta ponte. Entendi. Então, quando a gente fala lá do DSM, dos critérios diagnósticos, você tem o critério 1, que tem 3 pontos, critério 2, que tem 4 pontos. Critério 1, o primeiro, reciprocidade socioemocional. Então, eu posso estar super condoído com você e eu não saber comunicar isso para você. Eu parecer, inclusive, indiferente a você. Parecer que eu não tô nem aí, que eu não tô ligando para você, quando, na verdade, isso não é verdade. Então, existem, por exemplo, vários treinos, vários processos de ensino para ensinar a teoria da mente, a tomada de perspectiva, ensinar o indivíduo a reconhecer que o outro está em dor, quais situações que podem imaginar que o outro está em sofrimento, e também para me comportar. Perfeito. Tem um estudo muito legal, que inclusive eu tenho as replicações lá na UFSCar, que é com... como é o nome daquilo? Fantoche. Então eles fazem uma conversa de fantoche, aí um tem a dor, aí o outro dá modelo de como você pode se comportar. Nossa, que coisa chata, né? O que eu posso fazer por você? Posso te ajudar alguma coisa? Nossa, eu fiquei triste com você. Então dá modelos de como esse indivíduo pode se comportar para demonstrar empatia para com outra pessoa. Então o problema não é na empatia, é na teoria da mente e na manifestação socioemocional dessa reciprocidade com o outro.